Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papcast. Esse é o Papcast número 19 e eu estou aqui hoje trazendo um convidado muito especial para vocês. Vou já anunciar quem é esse convidado, tá? Presta muita atenção. Mas já vou adiantar uma coisa, nós vamos falar hoje sobre psicologia, vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre coisas importantes para a sua saúde mental. Então fica comigo nesse podcast até o final, que essa conversa vai ser enriquecedora para você. Estou ao lado dele, meu irmão Anderson Paulo. Estamos juntos mais uma vez. Quanto tempo? Seja muito bem-vindo ao Papcast. Ou eu que sou bem-vindo, né, Anderson? Porque eu passei esses dias, né? Longe, né? Diga, meu amigo, minha amiga, estamos mais uma vez aqui trazendo um conteúdo bacana para você, né? Como o Paulo já adiantou hoje, é um conteúdo interessantíssimo. Eu costumo dizer que quando a mente tá boa, o corpo aguenta quase tudo, né? Então a gente precisa trabalhar, precisa exercitar a mente, exercitar emoções, né? Enfim, no decorrer do podcast aí vocês vão ver que vai ter muita coisa boa. Então fica com a gente, vai valer muito a pena. Maravilha, estamos aqui também com ele, Lucas, nosso Lukaku Wolverine, aqui na nossa edição. E é um dos grandes responsáveis por estar todo esse projeto aqui também no ar, tá? Galera, vamos lá. Vou apresentar um pouquinho para vocês, ler aqui um pouquinho desse cara. Presta muita atenção, tá, gente? Ele é psicólogo, tá? Ele é pós-graduado em neuropsicologia. Ele é escritor, autor de 7 livros, certo? Lá no Kawaii, se vocês observarem depois, se pesquisarem pelo arroba dele, tem 317 mil inscritos lá no Kawaii. Várias e várias visualizações, certo? No TikTok, ele tem 230 mil inscritos lá no TikTok também. E no Instagram, também tem 30 mil. Se você junta tudo isso aí, você percebe a quantidade de pessoas que esse cara ajuda nas redes sociais, certo? Nós convidamos ele para estar aqui com a gente para falar um pouco sobre psicologia, para falar um pouco sobre mente, sobre saúde mental aqui, porque é muito importante para todo mundo, né? Então, vou deixar o arroba dele para vocês aqui. O arroba dele é @joacilluiz, @joacilluiz. E ele está aqui com a gente. Joacil, meu querido, seja muito bem-vindo ao Papcast número 19. Espero que a nossa conversa aqui seja incrível e ajude muitas e muitas pessoas. Olá, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês. Estou feliz pelo convite. E vamos ver o que é que a gente tem aqui para trazer para vocês, né? Que conhecimento vamos agregar aqui ao trabalho de vocês. Maravilha. Então, para a gente iniciar, Joacir, a gente sempre gosta de começar um pouquinho para o pessoal entender um pouquinho da sua trajetória, né? Como começou a história hoje do Joacir Luiz, que ajuda tanta gente hoje na psicologia? Como foi sua trajetória até você chegar nesse momento, nesse status que você está hoje? Na verdade, a minha trajetória para a psicologia começou de um insight, né? Eu estava um dia lendo um livro, não lembro que livro era, e eu disse assim, eu vou fazer o curso de psicologia. E eu me lembro que eu disse a um amigo, olha, eu estou pensando em fazer psicologia. E o amigo disse assim, mas tu sabe que psicologia é 5 anos, né? Eu disse, então eu tenho que começar logo, imediatamente. E aí eu fui logo procurando os meios, fazendo a inscrição, e estamos aqui até hoje, a partir disso. Que legal, cara, que legal, show de bola. Então, você começou com um insight que você viu no livro. Na verdade, o livro era um livro sobre psicologia, um livro de autoajuda. Ou seja, você já gostava mais ou menos dessa área, de estudar sobre desenvolvimento pessoal, mente humana. Isso, e eu pensei assim, quer saber, eu acho que eu com esse curso, eu vou ajudar muita gente. Mais pessoas. Na hora que eu estava lendo o livro, eu senti uma necessidade muito grande de ajudar as pessoas. Tanto que hoje eu costumo dizer nas minhas falas que eu ajudo as pessoas a se livrarem de suas angústias e a serem felizes. Esse tem sido o meu lema nessa trajetória. E foi a partir desse insight, a partir dessa trajetória de estudos, é uma trajetória longa, porque a psicologia não é só você ir para a universidade e sair formado. Ali é apenas a porta. Existe até você ser, de fato,
ter, de fato, o que dá, você tem uma longa trajetória de leitura, de estudos, de pesquisas. E eu gosto sempre de dizer que eu sou um pesquisador da alma, um pesquisador da mente. Eu gosto do que faço. Então, eu gosto As pessoas dizem, você entra na mente das pessoas. Não, isso é mito. Mas eu gosto de investigar Entender, né, Joacim? isso, a mente das pessoas, por que que as pessoas fazem o que fazem. Que interessante, cara. E uma coisa que eu queria perguntar pra você, assim. Muitas pessoas, como você falou, terminam, Anderson, né, a faculdade de psicologia e não conseguem performar. Não conseguem. E qual que é a diferença? Você acredita ser a principal diferença daquele profissional que ele consegue performar na área dele, se tornar referência, ter destaque, e daquele profissional que tem a mesma formação, teve acesso ao mesmo tipo de conhecimento ali naquele momento na graduação, porém ele não conseguiu performar. Qual que seria o grande diferencial que você consegue entender hoje? Eu posso resumir essa resposta numa única palavra, mas depois eu vou esclarecer. É vontade. Esse é o resumo. Eu tive um professor que hoje ele não existe mais. Ele dizia assim, olha, estude matemática, filosofia, química, física, história e leia também um pouco de psicologia para se tornar um grande psicólogo. Então ele dizia, estude todas as áreas. O problema de qualquer profissional em qualquer área é sempre saber assim, o quanto você quer investir nessa sua carreira. Porque fazer um curso é só o começo. Mas o quanto você quer pesquisar, não é simplesmente eu recebi um diploma e eu vou fazer. Porque a psicologia exige conhecimento. Você tem que conhecer e tem que conhecer em várias áreas. E o quanto você tem vontade. Por que eu coloco a vontade como a base disso? Porque a gente precisa saber o que é que tem que predominar na nossa vida. É a vontade ou é a emoção? Ter sucesso, ter progresso na vida, exige que a sua vontade esteja muitas vezes acima de suas emoções. Muitas pessoas não progridem porque acham que o diploma é suficiente para fazer atendimento. E diploma nem sempre é isso. Diploma é só uma credencial que você recebe. Mas você precisa investir no conhecimento. Então, o quanto eu quero ler, o quanto eu quero conhecer, o quanto eu quero fazer cursos, o quanto eu quero me capacitar. Esse é o diferencial porque que alguns profissionais têm o diploma, mas não se tornam profissionais. Perfeito. E obviamente, né, eu fico sempre muito atento aos nossos convidados, porque eu consigo enxergar muita coisa que a gente fala aqui no dia a dia, né? Você começou dizendo assim, um amigo meu disse, você sabe que psicologia são 5 anos, né? Eu já entendi que provavelmente você já tinha uma idade acima do normal para ele fazer esse comentário, senão esse comentário não teria, certo? Então, o primeiro ponto é aí, cara, nunca é tarde para você buscar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, né? De repente o seu amigo falou isso já assim, mas se é outra pessoa, poderia ter dito, rapaz, não é dar futuro não. Não vai dar tempo de você dar essa guinada, que a gente chama, e é um termo que o Jonas fala muito, que são os profetas do fracasso, né? Eles estão sempre prontos ali para de repente quando você enxerga alguma situação, não esquece, aí não vale a pena. Dá uma ideia, o cara já joga areia na sua ideia. Né? Esse amigo do Joacim, ele foi muito dócil. Não, Joacim, você sabe que são 5 anos, tal, né? Mas ninguém sabe realmente o que estava passando na cabeça dele, né? E outro ponto que o Joacim falou, e isso eu já levo para vários profissionais, independente se é psicólogo ou não. Você terminou a faculdade hoje, o seu conhecimento, ele está só começando. Tá? Você vai precisar de prática, você vai precisar de conhecimento empírico ali, da profissão. Isso é que vai determinar justamente a pergunta que você fez, Paulo. O que é que leva? Porque a gente tem vários psicólogos, a gente tem alguns que se destacam e outros não. Porque a gente tem vários dentistas, alguns se destacam e outros não. Né? Então, todos eles entenderam que eu tenho a minha certificação, tenho a minha credencial, mas vamos agora buscar o conhecimento empírico, prático. E aí sim entra a busca incessante pelo conhecimento. Bernardinho fala uma frase que é muito interessante, né? Que ele fala assim, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer, né? Isso. O cara tem que gostar de se preparar, tem que querer se preparar, porque se você se prepara, os problemas vão vir, né? Os problemas vão acontecer, mas você vai estar pronto para resolver.
Ah, então, o Franklin falou uma coisa no podcast que ele participou aqui, que muitas vezes ele sentiu uma necessidade, chegou um tempo, que às vezes o paciente vinha com um problema, Joacil, e ele não estava conseguindo resolver. Solucionar. E ele meteu a cara para estudar mesmo, para que aquele cliente, às vezes, quando chegasse ali com um problema, ele conseguir resolver aquele problema. Isso é muito satisfatório para o profissional, né? Existe uma coisa, a psicologia ela se diferencia um pouco de algumas áreas, porque existe hoje uma inteligência que se estuda muito, já é um objeto de estudo da ciência, que é a inteligência intuitiva. Muitas vezes, no consultório, você tem que ter treino nessa inteligência. Os psicólogos falam em inteligências múltiplas e isso significa que você pode direcionar a sua inteligência em diversas áreas e que existem diversos tipos de inteligência e hoje já se fala numa inteligência intuitiva. Nem sempre no consultório vai chegar o que você estudou na universidade. Isso. E nem toda depressão está no mesmo deprimido. Então, os sintomas da depressão, eles se manifestam completamente diferente de pessoa para pessoa. Uhum. E uma técnica ou uma intervenção usada para o paciente X pode não funcionar para o Y. E aí vem a inteligência intuitiva. Você tem que aprender a trabalhar, a lidar com o material que o paciente traz para você. E isso... entra nessa parte aí entra o conhecimento, mas também a entrega. Eu acredito muito nessa energia da entrega ao que você faz, de você viver aquilo que você está fazendo. E isso cria uma conexão entre você e o paciente. Você se torna um canal de ajuda para o paciente, que muitas vezes a cura, entre aspas, para o seu paciente está nele. É ele traz para você a doença, entre aspas, e a cura. O que você faz é só mostrar para ele, olha, é aqui que está, mas para fazer isso, você precisa dessa intuição muito mais do que da técnica. Uma coisa não pode ficar sem a outra. Perfeito. Você já falou um pouco aí do questão de depressão, né? E como saber, Joacil, se eu estou com depressão? Quais sintomas eu posso observar em mim ou até em pessoas ao meu redor, né, que está em processo depressivo, que eu já tenho que ficar alerta para isso? Excelente pergunta, porque a depressão é uma das doenças que mais se disfarça. A depressão se disfarça de muitas coisas, inclusive de raiva. Tem muita raiva que é um disfarce de depressão. E, por incrível que isso possa parecer, tem muita alegria também disfarçada de depressão. Tem muita gente sorrindo na rua, mas quando abre o chuveiro lava não só o corpo, mas também a maquiagem, e vai tirando também aquela representação, aquele papel de eu sou feliz. E a pessoa vai se encontrando com ela mesma debaixo do chuveiro e a depressão começa a aparecer. Então nem todo riso é de fato alegria, nem toda tristeza é depressão. A depressão ela tem alguns critérios para o diagnóstico. E esses critérios eles precisam ficar presentes de forma intensa na vida das pessoas por pelo menos 15 dias. Quais são? O primeiro deles é um humor deprimido. Não é tristeza, existe uma grande diferença entre tristeza e depressão. Eu estou falando aqui de um humor deprimido. Você está sempre para baixo e já faz mais de 15 dias que você está desse jeito. Então, se o humor está depressivo a maior parte do tempo, é um sinal de alerta. Entendi. Para a depressão. E quais os outros sintomas que eu preciso juntar? Antes de você relatar os outros, Joacil, a pessoa, ela se enxerga assim? Se você perguntar para ela, há quanto tempo você tá assim, com esse humor deprimido? Ela consegue ter essa noção? Alguns conseguem, outras
Existem alguns tipos. Aquelas pessoas que sabem que estão assim, aquelas pessoas que sabem, mas querem esconder, e aquelas pessoas que negam. Elas não querem saber que estão assim. Então existe muito isso. Nem todo mundo que está com depressão chega no consultório dizendo eu estou aqui porque eu tenho depressão. Geralmente é outra. Ela chega com outra queixa. Eu não estou bem, eu estou angustiado, eu estou com dificuldade de concentração, eu estou com dificuldade no meu relacionamento, porque existem os outros sintomas, além desse humor deprimido, existe uma coisa chamada de anedonia. O que é anedonia? É a perda do prazer. A pessoa perde o prazer naquilo que antes era prazeroso. Vocês fazem esse trabalho aqui, vocês gostam, uma depressão se instalando, de repente você deixa de vir, eu não tenho mais ânimo, não tenho mais vontade. É alguém que jogava bola com os amigos no final de semana, agora os amigos convidam, não tem mais vontade. Essa perda do prazer, que inclui também a perda do prazer sexual, uma das coisas bem características na depressão, é a perda da libido. Então, é o marido que não tem mais libido, a esposa que não tem, isso cria muito problema também No relacionamento, né? isso. Porque até chegar nesse diagnóstico já se exatamente. aconteceu muita coisa. E existe uma coisa também na depressão que é terrível, que é já num nível bem mais profundo, que é a perda da esperança, a desesperança. Quando a desesperança se instala, a pessoa vai ficando cada vez mais isolada, atrofiada. E é importante entender que há na depressão uma modificação cerebral. O cérebro começa a sofrer modificações, podemos até falar em atrofia, né? Dependendo do tempo que essa pessoa passa deprimida, porque o cérebro começa a se processar de forma diferente. Existem outros sintomas, perda do apetite ou ganho. A depressão tanto faz você comer menos quanto comer demais. Existe insônia, ou super sono, né? A pessoa dorme muito na depressão. Às vezes a gente diz assim, você está dormindo bem? Ah, eu durmo muito bem. Mas dormir muito bem, Também quando esse muito bem significa dormir muito tempo, também pode ser um problema. Então a depressão tem essas coisas. E os sintomas mais graves, que é a ideação suicida, a vontade de terminar com a própria vida, que nem sempre a pessoa diz isso, eles costumam dizer assim, eu perdi o sentido da vida. A minha vida não Começa assim. não tem né? sentido, Então começa dessa forma. É por aí. Beleza. Então aí você falou pra mim os sintomas que eu posso identificar em mim se eu tô com depressão, certo? E as pessoas, isso com certeza vai ajudar muita gente a pessoa perceber isso, né? Faz teu checklist aí, poxa, isso aqui eu não tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui não tem, e fica alerta com relação a isso. Agora, eu queria te perguntar uma coisa antes. Já que falou geralmente os sintomas que eu posso identificar depressão, o que normalmente você percebe, o que causa depressão? O que causa para chegar nesse momento? O que vem antes? Tem realmente uma questão de hereditariedade ou não? Ou é uma coisa que são hábitos ali que você desenvolveu no decorrer da vida que são prejudiciais e que agora ele está em ebulição? É uma pergunta também interessante. Por quê? Porque não existe uma causa da depressão. Existem N causas. A questão genética, vamos falar dela. Existe a questão genética? Existe. Mas é logo importante frisar que a genética não significa uma sentença. Existe apenas uma possibilidade, uma propensão. Então, eu ter um pai ou uma mãe deprimido não significa que eu vou ter uma depressão. Isso vai depender muito da maneira como eu vou me comportar. Porque um outro fator da depressão é também a questão cognitiva, a maneira como eu interpreto os fatos, como eu interpreto a vida, como existe até uma tríade cognitiva da depressão, que é a visão que eu tenho de mim, eu sou uma pessoa fraca, incapaz, ninguém gosta de mim. A visão do outro, o outro não presta, os outros querem me destruir. A visão de mundo, o mundo é ameaçador, o mundo é terrível, ou eu não posso sobreviver nesse mundo. Isso é uma tríade cognitiva da depressão. E então esses seriam os fatores cognitivos. Existem fatores fisiológicos
da depressão, que é o que se fala de questões de neurotransmissores. Há muito a questão hoje, déficits de serotonina, e o que é serotonina? É um neurotransmissor que faz as conexões entre os meus neurônios. O cérebro é composto por neurônios que se comunicam entre si através de substâncias chamadas de neurotransmissores. Aí entra a serotonina, a dopamina, a endorfina, e o déficit de serotonina está muito associado, e de dopamina, à depressão. Isso aí seria uma causa fisiológica da depressão. Por isso se diz que depressão é uma doença física, porque neurotransmissor pode ser visto na microscopia eletrônica. Então, essa seria uma causa. Mas existem outras causas, sim, existe a causa ambiental, existem questões de como está o meu corpo, déficits de nutrientes, falta de atividade física, que aí a gente já pode falar também de gatilhos, porque uma coisa é o motivo da depressão, é aquela bomba que eu trago dentro de mim, e outra coisa é o que dispara a bomba, que são os gatilhos. Então, perdi alguém que amava, interpretei isso de forma errada, disparei o gatilho de algo que já existia dentro de mim. Então, são N fatores causadores da depressão. Maravilha. E normalmente, né, é o que eu percebo muito, as pessoas que entram em processo depressivo é por muitas vezes não aceitar uma situação que aconteceu lá atrás, não aceitar, sei lá, o fim do relacionamento dos pais, ou a morte de um ente querido, ou a perda de um emprego, né? Algum acontecimento muito forte no passado que a pessoa fica ali martelando naquilo e acaba, de fato, trazendo todo o estresse, todo aquele, né? A maior parte dos gatilhos da depressão tem relação com eu não quero que isso tenha acontecido, eu não aceito que isso tenha acontecido. Aceitação. Aceitação. E aí eu preciso citar aqui algo que faz parte das minhas falas. Aceite o que você não pode mudar e mude o que for possível. Isso ajuda. Perfeito, cara. Perfeito. É focar naquilo que você controla, né, Joaci? Isso. E aí eu tenho uma pergunta, Joacinho, que é uma curiosidade minha. A busca, deixa eu ver como é que eu vou formular para não, tá? A busca pela espiritualidade, a proximidade com Deus, ela pode ajudar você nesse combate à depressão, e ela pode também servir como, não é servir, né, mas assim, pode ser uma prevenção. Por que que eu digo isso? Vou falar aqui o que seria a proximidade com Deus, tá? Uma pessoa que lê a palavra, uma pessoa que reza o terço, enfim, que tem essa proximidade. Nesses momentos, você não tem como ficar eufórico, você vai parar ali e vai ler, né? E vai ter que relaxar. Você vai rezar um texto, então você vai passar aquele momento ali, então é um momento que você às vezes pensa muita coisa, passa muita coisa pela sua cabeça, mas que você consegue ter o controle. Existe essa questão? Você consegue observar isso ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Hoje já existem muitos estudos colocando a espiritualidade. Pessoas que elevam a espiritualidade são pessoas que melhoram mais rápido dos problemas. Não significa que pessoas religiosas não entrem em depressão. Depressão não tem religião, não tem sexo, não tem idade, não tem cor, ele abrange qualquer tipo de pessoa. Mas um fator importante na espiritualidade é que a depressão, e a gente pode estender aqui para os transtornos de ansiedade também, é uma doença também cognitiva, quer dizer, eu crio imagens negativas na minha mente o tempo todo, a maior parte do tempo, de mim, como não presto, sou inadequado, não sou capaz, as pessoas não gostam de mim. E quando eu estou repetindo, o deprimido é também um grande reclamador, e quando eu reclamo, a minha mente está vendo aquela imagem, está criando uma imagem ali. E uma coisa importantíssima, o cérebro não consegue diferenciar realidade de imaginação. Então, se eu me imagino fracassado, o meu cérebro está
ele percebe aquilo como se de fato eu fosse um fracassado. E onde entra a espiritualidade? Ela é o antídoto. Quando eu estou orando ou rezando, pedindo a Deus que me dê progresso na vida, qual é a imagem que eu estou criando na minha mente? Uma imagem positiva de progresso. E o meu cérebro não sabe que aquilo é uma reza, uma oração, uma imaginação. Ele vai me ver progredindo. Então, se você ora todos os dias pedindo proteção, força, dizendo que você quer ser forte, quer vencer, então essa é a imagem de vencedor que você está projetando na sua mente. Uma pessoa com uma depressão profunda, ela tem muita dificuldade de orar ou de rezar. Exatamente porque ela tem dificuldade de criar uma imagem positiva na mente dela. E se ela começar aos poucos, gradualmente, fazer esse exercício, que a criação de imagens positivas é um exercício para melhorar esse tipo de transtorno, de qualquer transtorno. Se você mentaliza coisas boas, o seu cérebro vai provocar isso no seu corpo. Quer ver um exemplo? Assista um filme de guerra ou um filme de suspense. Qual é a emoção que vai ser estimulado? Vai ser estimulada a ansiedade. Por que eu fico ansioso vendo um filme de suspense? Porque o meu cérebro não sabe que aquilo é um filme, que aquilo é uma projeção. Quando você assiste um filme de suspense, para o seu cérebro, você é o personagem. Por isso você fica ansioso. Entende? Então, da mesma forma, se você usa técnicas de meditação, de oração, de reza, para provocar imagens boas na sua mente, o seu cérebro vai fazer o antídoto e vai te melhorar. E aí a gente entra na importância de conhecer o cérebro, né, José? Sim. Conhecer o cérebro, entender, poxa, o que é que gera dopamina? O que é que gera dopamina? O que é que, como eu faço para gerar mais... Deixa eu falar sobre isso. Fala lá. Fala lá, é sua cara, vai lá. Isso é muito, muito interessante, que nós vivemos a partir da dopamina que temos. Dopamina é o neurotransmissor do prazer. Vocês só estão fazendo isso aqui comigo, essa conversa, porque vocês sentem prazer nisso. Isso significa que cada entrevistado aqui gera dopamina no cérebro de vocês. Então, o que é que gera dopamina? Existem muitas fontes de dopamina. E hoje o que as pessoas precisam entender primeiro é o seguinte: com dopamina eu estou ativo, eu processo, eu tenho foco, eu tenho disposição. Sem dopamina, eu deprimo, eu fracasso, eu não tenho nem energia para levantar da cama. Então, fontes de dopamina. A pergunta hoje é: qual a fonte que eu utilizo? Lá vai as fontes negativas. Drogas produzem dopamina. Bebidas alcoólicas, cigarro, pornografia e por aí vai. Tudo isso produz dopamina? Produz. Entende? E te dá prazer? Dá. Mas existe o lado, as fontes positivas de dopamina. Atividade física, o próprio trabalho prazeroso, boas conversas, diálogos, boa alimentação saudável. No caso, vem o doce. Comer doces sobe imediatamente a dopamina. Por isso é tão fácil se viciar em doce, né? E aí vamos selecionar a comida que se come. Então hoje, para que você viva bem com bastante dopamina, você tem que saber qual vai ser a minha fonte. Por que as pessoas se viciam no cigarro? Porque você está estressado, fuma um cigarro, em 5 minutos, relaxa. O que houve aquilo? Descarga de dopamina. Você ficou bem. O problema é que aquilo tem um preço, tem um efeito colateral. Se você aprender que meditar, que fazer uma respiração diafragmática também te dá dopamina e também te relaxa, isso vai mudar a tua vida. Mas sabe qual é o grande problema? É que se você precisar atravessar uma mata fechada e tiver um caminhozinho aberto, você vai usar aquele caminho que é mais fácil. Já está feito, né? Já está feito. A mata fechada é o nosso cérebro. O caminho aberto são os nossos hábitos ou vícios. Abrir um novo caminho é fazer uma coisa diferente. É mais trabalhoso. Dá mais trabalhoso. Por isso que você começa, mas não termina. Você até acorda de manhã dizendo: hoje vou fazer isso dessa forma, vou caminhar 1 quilômetro e tal, e tal, e tal. E desiste, porque isso, abrir caminho no meio de uma mata, exige
esforço. Verdade. E as pessoas não gostam de se esforçar, sabe por quê? Porque o cérebro odeia esforço. Isso. Odeia coisa nova. Isso. Né? E aí, uma coisa interessante que você citou aí, que é a questão da dopamina, cara. Uma coisa que é importante frisar para as pessoas, que o nosso cérebro ele não consegue misturar emoção no momento, né? Um exemplo, se eu já estou numa atividade que gera dopamina, endorfina, e aí, automaticamente, o que é que acontece com o meu nível de neurotransmissor do adrenalina, cortisol? Ele tende a baixar. Então, se você se mantém em atividades, né, que geram, né, dopamina, você tem dopamina no trabalho, na corrida, né? Eu nunca vi alguém, eu tô triste correndo. Não tem como. Cara, tô triste correndo ali porque tá gerando no cérebro, né, produção de dopamina. E aí, as pessoas têm que entender isso. Eu uso muito isso, Joaquim, no meu dia a dia de trabalho. Eu tenho uma carga de trabalho muito alta. E para eu não me sentir estressado, e muitas vezes, né, ali na adrenalina do processo, eu uso estrategicamente isso. 3 vezes na semana eu corro de manhã e à tarde eu vou para academia. Estrategicamente, pensado mesmo, para que aquela descarga ali, ó, agora eu vou desopilar. Parou aqui a hora do trabalho, vou para academia, vou treinar e já me sinto melhor. E à noite eu continuo ali fazendo algumas outras atividades. Estrategicamente isso, por quê? Por entender como funciona o cérebro. Essa coisa de você falou de o cérebro ele não consegue distinguir o real do imaginário. Cara, quantas e quantas vezes você que está aí nos assistindo vai passar por problemas, dificuldades, vai passar por desafios, né? Mas já passou e você fica lembrando, você fica comentando, você fica voltando lá. Coisa que você não tem como resolver mais. Isso vai gerar para você cada vez mais estresse, né? Cada vez mais adrenalina ali no teu cérebro. Quando você relembra um evento ruim do passado, você recria o evento na sua mente e o cérebro não sabe que você está recriando, imaginando. Para ele, você está vivendo de novo. Então, eu preciso dizer para você que tem muita dor do passado que já passou e que você faz questão de recriá-la no seu cérebro. Hoje, quem te causa dor não é mais o ofensor do passado, é você relembrando e ruminando o tempo todo. Isso pode se tornar um vício? Isso é um vício. E toda Muito hora bom você isso. toda hora, tá tudo bem, tá tudo ok. E aí, de repente, você traz uma lembrança, traz um pensamento que não faz sentido nenhum você trazer aquele pensamento agora. Aí a pessoa que tá próxima a você, por que você tá falando isso? Não, porque eu lembrei, não sei o que e tal. Então, ou seja, eu percebo assim, a gente convive com muita gente, muito jovem, e que parece que tem um vício em ficar lembrando de coisa ruim, né? E ficar lembrando de coisa que passou, entendeu? Em reclamar, reclama de tudo. Isso, mas o vício não é de lembrar. Sensação. É que lembrar, toda emoção é química. Quando você sente alegria, existe disparo a química da alegria, existe mais adrenalina, mais dopamina, existem neurotransmissores e existem essas substâncias, elas causam bem-estar. Então, preste atenção, tem pessoas que são viciadas em infelizes, porque a infelicidade de 15 dias, eu vou querer me desligar dela. Quando você fica triste, todo o seu corpo e cérebro, que também é corpo, ele enche-se de substâncias. O cortisol, por exemplo, que é o famoso hormônio do estresse, ele não é uma substância ruim. O que faz ele ser ruim é o tempo que ele fica e a quantidade, a intensidade dele. Mas existem pessoas que, se ficar sem ele, vão ter que provocar alguma coisa para se estressar. E aí elas têm que estar ruminando essas lembranças do passado para poder ficarem tristes, porque elas estão viciadas nas substâncias que a tristeza provoca no corpo delas. E podemos até dizer, elas são viciadas em serem angustiadas, em serem tristes. Às vezes, no consultório, a gente percebe que tem pessoas que repetem as mesmas coisas sempre, porque inconscientemente elas sentem prazer em serem vítimas, coitadas, tristes. Eu não estou aqui descaracterizando o poder destruidor da depressão, mas eu estou dizendo que muitas pessoas não querem de fato melhorar, porque toda doença
principalmente as psicológicas, elas trazem algum tipo de ganho secundário, uma atenção a mais, entendeu? Um cuidado a mais. Às vezes são pais... Uma proteção a uma mais. proteção. Às vezes são pais já idosos que, se melhorarem do quadro depressivo, e isso não é consciente, entendam bem, se melhorarem do quadro depressivo, os filhos não vão dar o apoio que dão por eles serem deprimidos. Sim. Então, em alguns casos, abre aspas, é melhor, fecha aspas, ficar adoecido. Perfeito. Eu te fazer uma pergunta. O que é que isso tem em relação, Joacil, com a infância? Existe alguma relação de pessoas assim, nesse processo, com a infância que a pessoa teve? De repente, se o pai ou a mãe tinha isso, a pessoa foi criada nesse lá, vendo isso. A infância tem a ver com ambiente e tem a ver com formação de sinapses. O nosso cérebro é uma imensa rede de neurônios, e essas sinapses, elas são formadas a partir do contato que eu tenho com o mundo. Uma criança de 2 anos de idade, um exemplo, derrubou o café na mesa, derrubou a xícara, sujou a mesa de café, e os pais gritaram com ela: você é burra, você não consegue fazer nada direito. A palavra dos pais para aquela criança com 2 anos de idade, eles são os heróis da criança. Então aquela palavra poderá traduzir para o cérebro da criança que de fato ela é incapaz. E essas falas, elas não costumam ser isoladas uma única vez. Tem pais que costumam fazer isso repetidas vezes. E a criança ela acaba desenvolvendo a crença: eu não sou capaz. E isso vai se solidificando. Quando chega no ensino fundamental, aquelas brincadeiras de colegas, ele tirou uma nota baixa e um colega diz: você é burro. Esse você é burro automaticamente vai se juntar a uma conexão que já foi feita em casa. Você não sabe fazer nada direito. E vai fortalecendo e se transformando numa crença inconsciente de que eu sou incapaz, de que eu não sou competente e de que eu não tenho condição de ser como as outras pessoas. Lá na frente, na fase adulta, essa pessoa perdeu o emprego. Tinham 5 funcionários, precisou reduzir o quadro e ele perdeu o emprego. O que é que ele vai pensar? Eu não fui capaz de manter o meu emprego. Ele não vai olhar, a empresa tinha que escolher e eu fiquei entre os escolhidos. Ele vai olhar assim: eu sou o problema, eu não sou capaz. Ele nem se lembra do que o pai dizia mais com ele quando tinha 2 anos de idade. Entendeu? Mas porque isso está na sua memória inconsciente. Mas ele vai sentir, ou pode sentir, as mesmas emoções que sentiu quando o pai ou a mãe o chamou de burro lá quando ele derramou aquela xícara. Ele não lembra do evento, mas a emoção fica registrada. E a partir disso e das intempéries que a vida pode trazer, isso pode ir desencadeando processos depressivos. Perfeito, show de bola. Agora, vamos falar de um outro... Vamos falar assim, né? Do outro lado da história, a gente vê muito depressão e existe o outro, né? Que é o cara que pensa muito no futuro. Isso. Né? E como saber, Joacil, se eu estou com ansiedade? Vamos lá, vamos sair da depressão. Vamos sair da depressão e vamos para a ansiedade agora. Isso, e lembrando que as duas condições podem acontecer juntas. Tem pessoas que podem ter tanto depressão quanto ansiedade. A depressão, vou logo falar da diferença. A depressão, a principal característica dela, a principal emoção é a tristeza. É aquela pessoa mais quieta, mais isolada. A ansiedade, a principal emoção, a emoção predominante é o medo. Então, a pessoa com ansiedade elevada, e quando eu falo de ansiedade aqui, eu estou me referindo ao transtorno de ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção e todos nós temos. Não existe ninguém que não tenha ansiedade. É uma emoção. E é boa? Sim, a ansiedade é boa. Ela existe
para preservar a minha vida. É a ansiedade que faz eu dizer assim, olha, Anderson me convidou para fazer uma fala, então tu pensa no que tu vai falar, senão tu pode falar uma besteira lá, e eu vou me preparar. Que é positivo. Isso, Uhum. essa ansiedade é Perfeito. positiva. Essa Deixa você em alerta. é essa ansiedade que diz, olha, ele marcou hora X, tu tem que chegar lá na hora, senão não vai dar certo. E aí eu chego até um pouco antes. Não há nenhum problema nisso. Essa ansiedade, dizem por aí que ansiedade é você ir para o futuro. E também não há problema nenhum em ir para o futuro. O problema é como você vai para o futuro. Porque nós não podemos nos desvencilhar nem do passado e nem podemos viver sem o futuro. Porque esses tempos, apesar de não existirem, não existe nem passado e nem futuro, tudo é uma projeção da nossa mente. O passado eu reprojeto e o futuro eu crio. Então, na verdade, eles são virtuais. O passado só existe na memória de quem viveu e o futuro só existe na memória de quem está criando. Meu futuro é completamente diferente do de vocês. Qual é o futuro que provoca a ansiedade? É o futuro catastrófico. Então, quais são os principais sintomas de que eu estou com um transtorno de ansiedade? Eu vivo pensando num futuro ameaçador. Não vai dar certo, vai acontecer um problema, eu não vou conseguir. Não vou ter dinheiro. Não vou ter dinheiro, vai acabar, eu vou perder meu emprego. Isso tudo é hipótese. E lembre-se, o cérebro não sabe diferenciar imaginação de realidade. E como eu estou pensando que eu vou perder o meu emprego, mesmo que eu não perca, vou dar um jeito. mas as emoções estão acontecendo naquele momento. Exatamente. Então eu vou para o futuro com uma projeção negativa e essa projeção vai ativar emoções no presente. Tem muita gente sofrendo hoje por coisas que nunca vão acontecer. São coisas que estão projetando. É a mãe com medo do filho sofrer um acidente, com medo do marido não voltar do trabalho. É o funcionário com medo de perder o emprego. Então, o transtorno de ansiedade é quando a ansiedade sobe tanto que você não se controla diante dela. Porque vale lembrar que emoção é como uma onda. Nós somos o surfista que surfa sobre a onda. O surfista não controla a onda. O surfista se controla. Então, o maior erro do ansioso é querer controlar a ansiedade. Aceite a sua ansiedade, comece a conviver com o que está acontecendo no seu ambiente, mesmo estando ansioso. Entende? Assim como o surfista. Sua missão na ansiedade é continuar sendo você. É não deixar que a ansiedade mude seu projeto, atrapalhe seus sonhos, impeça que você faça o que tem que ser feito. Então, a ansiedade vira transtorno quando existe uma preocupação excessiva em controlar essa ansiedade e essa preocupação acaba anulando a minha vida. Quanto aos sintomas, cada transtorno de ansiedade tem um sintoma específico, porque existem inúmeros. Por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada. Qual o principal sintoma? Vou dar apenas o principal. É uma preocupação exagerada ela é difusa, com o futuro, com o filho, com o marido. Você está sempre com aquela sensação de que tem algo ruim para acontecer. Isso está dentro da ansiedade generalizada. Não sei, já acorda assim. O cérebro ansioso, ele tem esses caminhos que já acorda você pensando que você nem sabe o que é que não vai dar certo, mas a emoção está ali, como se não fosse. Existe uma preferência de sexo? A transtorno de ansiedade eu estou enxergando ultimamente mais em mulheres. Ou mais até em existir, homens. mas Quando você falou assim, preocupação com o filho, preocupação com o marido, aí será que isso em mulher... pode existir? Eu até já li sobre essas estatísticas, mas como eu não lembro, eu não quero arriscar. Mas existe. Tem uma certa tendência em algum tipo, seja de homem ou seja de mulher. Porque geralmente a mulher, ela tem que dar conta da casa, dos filhos, se ela trabalha fora, do trabalho. Então, Tem ciclo menstrual também, né? naturalmente, ela não vai dar conta de tudo. E Só que às vezes aceitar que não vai a dar conta de tudo é pressão de muitos esposos, né, que chegam em casa e começam a cobrar tudo. Essa pressão também contribui, a necessidade de dar conta de tudo. De tudo. Então, um outro tipo de ansiedade é o transtorno de pânico.
que já não tem necessariamente esse sintoma do transtorno de ansiedade generalizada, mas qual é o principal medo no transtorno de pânico? Ele teve uma crise de pânico e ele morre de medo de ter outra. Pode ser que nunca mais tenha. É o medo de acontecer novamente. Mas ele tem um medo. E ele fica sempre pensando, e se eu for para aquele evento e eu tiver uma crise lá? Quem recentemente teve um caso desse foi o Wesley Safadão, né? Teve num show e ele disse que ele ficava com medo de ir para um show de novo e travar no show. E esse aí é o que caracteriza o transtorno de pânico. Você vai se tornando escravo do medo. A agorafobia, que é um outro, né? Esses são os 3 mais frequentes. A agorafobia é o medo de passar mal num ambiente e não ser socorrido a tempo. Essa pessoa está sempre perto de algum hospital. Se for num evento grande, vai ficar na porta, porque ela pensa, se eu passar mal aqui, fica fácil de me socorrer. Caraca. Então, cada transtorno de ansiedade tem a sua especificidade, né? Tem o seu sintoma particular. Eu dei apenas alguns, os principais. Joaci, o que acontece? A gente trabalha com jovens, né? E às vezes eu acho que aconteceu com você também, Paulo. A gente viaja em algumas cidades e vai em algumas escolas para divulgar o nosso trabalho, né? E hoje eu não faço mais esse trabalho, o Paulo ainda faz, mas quando eu fazia, e assim, era Pernambuco, Alagoas, era muito comum a gente chegar na escola para falar com o diretor e tá aquele rebuliço ali. E a gente, cadê o diretor? Tal? Não, o diretor tá ali, tá conversando com o aluno, não sei o quê. Mas o que foi que houve? Não, o aluno tentou se matar. Tipo, em várias escolas de eu chegar e tá essa agonia. Não, o que foi que houve? Não, a aluna tentou cortar os pulsos ali, tem transtorno de ansiedade e tal. E aí você falando, né, das fontes de dopamina, eu queria saber de você o seguinte. O grande motivo dos jovens estarem desencadeando esses transtornos, né, está caindo em depressão. Pode ser a fonte de dopamina que eles estão buscando está sendo uma fonte errada, que seria celular, né? Seria pornografia. Ou você acha que não, né? Que de repente é uma coisa que vai acontecer de acordo com o mundo que a gente está vivendo, né? Muita gente opina sobre tudo, tem especialistas sobre tudo, quando na verdade não é nada, entendeu? A que você atribui? É realmente essas fontes de dopamina errada? É o acesso ao Instagram muito cedo, você começa a ver... É porque eu sempre digo o seguinte, no Instagram a gente só posta o que a gente quer, né? Qualquer pessoa só posta o lado bom. E às vezes você comparar o lado bom daquela pessoa com o seu, óbvio que cada pessoa vai estar num nível, num patamar diferente, né? Então isso acaba sendo muito negativo, entende? Quando você olha para uma realidade maravilhosa e olha para a sua, você diz, peraí, tem um gap aqui, meu amigo, que eu não vou conseguir chegar ali. Então, a que é que você atribui essa nossa juventude hoje, né, que tem tudo, tinha tudo, já sei, na verdade tem tudo, para ser muito melhor do que nós fomos no passado, porque tem acesso a muita coisa, né, tem acesso à informação. Eu tiro pelos nossos cursos, por exemplo. Antigamente, para a gente buscar uma qualificação, a gente saia daqui para o Senac João Pessoa, gastava passagem, tudo. Hoje ele pode fazer pelo celular de casa, né? Então, ou seja, essa facilidade acabou trazendo também esse lado, dessas comparações, dessas fontes de dopaminas falsas. Isso é muito parecido com você ter muito automóvel e pouca estrada. Existe muita fonte de conhecimento, mas existe pouco cérebro para tanta fonte de conhecimento. E se eu fosse dar um motivo principal para essa questão que você falou aí dos jovens, eu diria que o motivo, existem N motivos, não tem como a gente ser específico, mas se eu tivesse que resumir num único motivo, eu dizia que nós temos uma estrutura emocional fragilizada hoje. E aonde está essa estrutura? Na família. Nós temos casas hoje, quem está assistindo a gente vai ver isso e vai concordar, existem casas hoje com 3, 4 quartos, cada quarto tem um filho, e cada filho com um celular. E já é noite. Os pais estão na sala também com o celular deles. Então, houve uma época em que as relações familiares elas eram mais próximas, eram olho no olho. Hoje nós temos jovens extremamente habilidosos em lidar com os celulares, mas sem nenhuma habilidade em lidar com as próprias emoções. E existe já pesquisas, é um fato interessante, que nas décadas, eu estava lendo recentemente sobre uma pesquisa que nas décadas de 70, 80, 90, 2000,
todas as pesquisas em termos de inteligência, os filhos que nasciam nessas épocas eram mais inteligentes do que os pais. Hoje isso está se invertendo. Os filhos não são mais inteligentes do que os pais. E nós estamos na época da tecnologia. Mas não adianta tecnologia sem boas emoções, sem saber lidar com isso. Nós temos uma juventude fragilizada, amando qualquer pessoa, se prendendo a qualquer adolescente, e adolescente se prendendo a adolescente, transformando uma relação que poderia ser apenas um conhecimento em uma relação marido e mulher muito jovem. Então os jovens estão se apaixonando rápido demais, querendo sair de casa rápido demais. Por quê? Porque a casa também não é um ambiente agradável. E tudo isso fragiliza os aspectos emocionais. Os jovens de hoje não suportam receber um não, nem dos pais. Eles não querem receber isso. Então, qualquer disfunção, qualquer rejeição, qualquer perturbação, qualquer frustração, eles não sabem lidar com isso. Aí vamos se cortar, vamos se deprimir, porque isso já é algo que vem de formação. Se as famílias investirem numa base emocional para os filhos, nós vamos acabar muita doença psicológica. E lembre-se, a depressão está com projeção, segundo a OMS, para que em 2030 seja a principal doença que mais acomete pessoas. E isso é grave. Por quê? Se nós estamos na época da facilidade, se eu posso pegar um celular aqui e ter toda a informação. Agora é importante, não adianta ter toda a informação no celular se eu não tenho capacidade de filtro. O que é que os adolescentes hoje fazem, que está se tornando um hábito, a passar a noite inteira no celular? Não é estudando física nem química. Entendeu? Então, isso os torna muito frágeis. E você disse uma coisa aí que talvez seja a segunda grande causa disso, a comparação. Por que eu preciso de tantas redes sociais? Porque eu me comparo. Eu fico me expondo. Há uma necessidade grande nas pessoas, principalmente nos jovens, de mostrar o que tem, muito mais de sentir o que tem. Eles sentem muito prazer em mostrar o que conquistaram, do que em desfrutar do que possuem. Dá um recado, hora do faturamento, né, Lucas? Hora de Caixinha faturar, né? registradora, Lucas. Galera, esse podcast é um oferecimento do nosso site de cursos gratuitos, papocursoonline.com.br. Você pode encontrar o link na descrição. Você pode acessar aqui abaixo e aí você vai ter acesso ao nosso site. Você vai se cadastrar lá no site. São mais de 30 cursos profissionalizantes para o mercado de trabalho. E você também pode fazer os cursos e pagar apenas o certificado, tá bom? Então, presta muita atenção nisso, porque isso é uma grande oportunidade para você. Anderson também vai falar aqui sobre a Estácio, né, Anderson? Exatamente. Estácio, para você que está buscando aí, né, a sua graduação, né, aproveite a promoção da Estácio, está 129 nesse primeiro semestre, tá? Primeiro semestre aí, qualquer curso, R$ 129,90, tá? Mas Anderson, eu queria pagar um valor fixo. Se você escolher pedagogia, você vai pagar R$ 149 todo o curso. Ou seja, você vai se formar aí em pedagogia pagando o valor fixo de R$ 149. Então aproveita essa oportunidade, porque dificilmente você vai ver outra situação dessa, tá? A Estácio geralmente ela pega um curso e faz essa promoção. Então agora com pedagogia, essa é a sua chance. Então aproveita, não fica de fora. Bom, então vamos lá. Eu queria perguntar para você, Joacir, você está explanando muito bem aí sobre depressão, ansiedade, né? Como funciona o nosso sistema cerebral ali com relação às emoções. Isso é muito interessante. Eu queria te perguntar uma coisa. Como a gente pode controlar, se é que pode ser controlado, eu queria que você passasse uma forma que as pessoas pudessem usar. Dicas, né? Dicas. Como controlar pensamentos negativos. A primeira, já? Já, essa daí seria, como deve ser negativo, a pessoa tá ali, vou dar um exemplo, a mulher tá em casa, o marido tá vindo do trabalho, descarregou o celular no trânsito, o trânsito tá muito alto, muito, né, intenso, e aí a mulher pensa, meu Deus do céu, meu marido não chegou na hora que é pra chegar, o celular tá desligado. Como ela pode controlar o pensamento negativo, né? Estou dando um exemplo aqui, mas isso pode ser para várias áreas que as pessoas normalmente
tem esse pensamento negativo e é muito prejudicial. Como fazer? Em regra geral, pensamento negativo não se controla. Pensamento é automático. Então eu não posso. A luta contra um pensamento negativo vai te deixar ansioso. Então, o que é que eu costumo dizer com relação a isso? Os pensamentos são como nuvens. Eu não posso. Se tem 4 nuvens no céu, eu não posso dizer assim, eu quero que vocês vão embora. Elas não vão me obedecer. E o que é que eu posso fazer? Eu posso focar na nuvem que eu quiser e desprezar as outras, mesmo que elas fiquem lá. Os pensamentos são também assim. O pensamento, os processos dos pensamentos são, eles surgem e se dissolvem o tempo todo. Aqueles em que eu focar mais vão ficar mais tempo na minha mente. Mesmo que eles se dissolvam, eles vão ressurgir. Então, a ideia é, não queira controlar o pensamento negativo, apenas provoque outros pensamentos. Nós temos a capacidade de pensar no que nós quisermos. E em vez de tentar, eu não quero pensar nisso, eu posso, por exemplo, colocar qualquer pensamento na sua mente agora. Se eu disser assim, pense numa bola de futebol, ela já está aí, na sua mente. Entendeu? Mas eu posso tirar isso e dizer a você, pense agora numa flor branca. Ela já está aí na sua mente e é impossível que você não pense. É verdade. Agora, se eu consigo colocar a imagem que eu quiser na sua mente, imagine você. O problema do ser humano é que ele não quer se esforçar para treinar o cérebro a pensar no que ele quer. O cérebro é apenas um órgão a seu serviço. Diga para seu cérebro no que você quer que ele pense. Isso é fácil? Claro que não. Isso precisa de treino, de meditação. Através da meditação, nós criamos imagens. Tem um pensamento negativo te incomodando? Deixa ele aí. Exercita teu cérebro para criar positivos. Então, meu marido não chegou até essa hora, o celular não atende, o pensamento só está dizendo que sofreu um acidente. Tá aí, qual a outra possibilidade? Pode ter descarregado, ele pode estar no engarrafamento. Foca nisso. Você criou uma outra possibilidade. Pare de acreditar em tudo que seu cérebro sugere, porque pensamentos são virtuais, são sugestões. Nem toda sugestão precisa ser seguida por você. Perfeito. E o pessoal entender que o nosso cérebro vai pensar, né, Joaci? Isso. Ele vai pensar nas possibilidades, né? Agora, cabe você embarcar naquele pensamento ou não. Isso aí foi sensacional, cara. E eu não sei, José, se faz sentido assim, mas eu percebo que você lutar contra pensamento negativo gasta muita energia. Gasta. E deixa você ansioso. E é impossível, né? É. Isso. É algo Querendo impossível, porque lutar- toda hora o seu cérebro vai passar ali E as aí possibilidades. tem aquela coisa, o pensamento negativo que as pessoas têm muito. Eu fico pensando o tempo todo que eu posso machucar o meu filho. Eu digo, mas isso é um pensamento? Isso é uma sugestão? Você seria capaz de... Não, de jeito nenhum. Eu até sofro com isso. Então esqueça, relaxe, deixe esse pensamento aí. Apenas imagine e sempre diga para você que você não pode, não vai fazer isso porque você não quer. Entre o pensamento e a execução e o comportamento, existe uma consciência que deve administrar aquilo que está se passando na sua mente. O pensamento é fruto de tudo que eu coloco na minha mente. Crianças que assistem, por exemplo, filmes de terror, elas têm muito mais chance de sonhar com terror, de ter pensamentos de medo, de serem mais medrosas. Perfeito. Porque esse é o material, a matéria-prima que eles estão colocando no cérebro para processar. A mente só cria pensamentos a partir da matéria-prima que eu coloco dentro de mim. Aí entra a questão da espiritualidade. Se eu me apego com Deus, se eu me encho de Deus e se eu falo mais coisas espirituais, eu vou ter muito mais fé. Eu vou pensar muito mais em coisas boas. Vai ficar muito mais leve. Isso. Né? E esse ponto que você falou, né? De você treinar a sua mente para ver o lado positivo das coisas, isso de fato é um Você passa quando recebe, os adolescentes quando recebem o primeiro celular, eles passam meses focados em aprender aquele celular. Vocês imaginem se toda essa energia fosse focada em meditação. Existe uma técnica de meditação hoje muito em voga na ciência, o mindfulness, que é a mente atenta. É eu estar atento no que eu estou fazendo, no aqui e agora.
Isso exige treino. A mente da gente é capaz tanto de nos adoecer quanto de nos curar, porque tem muita doença psíquica, mental, que é criada, que é fruto da imaginação, e isso adoece o corpo. Então, se eu penso que estou fraco, o meu cérebro vai jogar substâncias de fraqueza em mim. Isso é fato. Então, é preciso treino. E aí também, ainda pegando o gancho da outra pergunta que Anderson fez, se as escolas hoje focassem em fortalecer a maneira dos adolescentes pensarem, o conhecimento psicológico, por que psicologia hoje não é ensinada no ensino fundamental e médio? Se isso faz parte da nossa estrutura, se a gente precisa tanto disso, então deveria fazer isso. Mas não, nós não... Psicologia ou filosofia? Psicologia. Tá. Psicologia que que lida com a saúde mental e psicológica ali da criança. Se eu aprendo isso desde pequeno, a minha vida vai ser outra. No Totalmente mínimo eu vou diferente. sofrer menos. Isso. No mínimo, né? Pegando bem. Isso. Outra pergunta, Joacil, muito relevante. Como evitar preocupações? Como é que eu evito preocupações? Assim, sabendo que eu sempre gosto de falar o seguinte, Joacil. A vida você vai ter problemas, você vai ter dificuldades e você vai ter preocupações. Isso é normal, isso é de quem vive, tá? A forma como você vai encarar cada situação dessa é que vai determinar o seu futuro. Né, que vai determinar se você vai ser uma pessoa otimista, uma pessoa pessimista, é a forma como você encara, é o olhar que você tem sobre a situação. Por exemplo, se eu chegar numa sala com você agora, que está me assistindo, dizer assim, a gente vai entrar numa sala, eu quero que você olhe apenas porque for vermelho. Você vai entrar na sala e olhar apenas porque for vermelho, tá? Aí eu vou perguntar a você assim, tá, mas tem alguma coisa marrom? Você vai dizer, não sei, eu estava olhando para alguma coisa que era vermelho. Então, ou seja, depende muito do seu olhar. Aconteceu algo ruim. Tá, esse é algo ruim. Você vai estar olhando só para o ruim que aconteceu ou com o que você aprendeu de positivo com aquilo. Né? Então eu sempre gosto de trazer esse pensamento, mas eu gostaria que o Joacil desse uma explanação. Né? Então, a preocupação é o que adoece. Problema não adoece as pessoas. O que adoece as pessoas é a preocupação com os problemas. E existe uma regra que nem é minha, eu também agora não lembro quem criou, mas é uma regra simples para você lidar com o problema sem deixar que a preocupação tome conta de mim. Quando você tiver um problema, você pode perguntar o seguinte: esse problema tem solução? Aí você, se a resposta for sim, o problema tem solução, vá lá e resolva. Acabou a preocupação. Se a resposta for não, o problema tem solução? Não. Então aceite. Solucionado está. Se não tem solução, por que eu vou me preocupar? A gente precisa assumir a responsabilidade pelos problemas que nós criamos. Eu fiz isso vai me gerar um problema. Eu posso mudar? Não. Então te prepara e enfrenta isso. E aí cabe aos adolescentes, na hora que vocês fizerem algo que vocês sabem que foi grave, por favor, não conta para estranhos, para a vizinha, para os colegas. Conta para os pais de vocês. Mas eles vão brigar com a gente, vai nos bater, vai nos colocar de castigo. Aceita. É melhor ser castigado pelos pais do que pelos policiais. É melhor ser castigado pelos pais em casa e resolver aquele problema do que você ficar se cortando, engolindo aquele problema que deveria ser exposto. Por mais que os seus pais sejam, de alguma forma, inabilitados a lidar com o seu problema, mas eles querem te ajudar. Eles vão fazer do jeito dele, mas é melhor que eles saibam, porque toda angústia passa e toda raiva também, principalmente entre pais e filhos. Então aprendam a falar, que é uma outra técnica. Fale dos problemas, peça ajuda para resolver os problemas. Isso vai melhorar muito a vida de vocês. E a ideia não é eu não me preocupar, mas a ideia é essa preocupação vai me ajudar, porque eu entendo a preocupação como o que fazer com esse problema. Então, se tem algo que eu possa fazer, vá lá e faça. E se pergunte, eu já fiz tudo o que eu poderia fazer por esse problema? Se eu já fiz tudo o que eu deveria fazer, então sossega, relaxa, fica tranquilo. Agora é só o que tiver de vir vai ser de consequência. Aceita um pouco de desconforto. Isso faz parte da vida. Perfeito.
Show de bola. Essa questão de preocupação, de ansiedade, cara, isso foi muito comum, né? Me veio aqui na memória. Recentemente, né? A gente vê pessoas o tempo todo preocupadas, mas na eleição, por exemplo, né? Teve aquela, quem que vai ganhar a eleição e não sei o quê. Cara, a galera só fala nisso, deixa aquilo ali tomar conta da vida dela. E isso é um ponto que as pessoas têm que se preocupar. Às vezes, focar naquilo que tem controle, né? Não ficar focando, tem guerra em tal lugar, vai chegar aqui. Coronavírus. Parece que as pessoas sempre têm necessidade de estar com medo de alguma coisa, cara. Sempre tem alguma coisa pra ela estar tendo medo. E sofrem antes das coisas acontecerem e muitas vezes por coisas que nunca aconteceram. Eu gostei disso que você falou, cara. Tem muita gente sofrendo por coisas que nunca irão acontecer. E existem estudos em cima dessa história baseados que pesquisam a preocupação. Muitas pessoas que sofreram e até infartaram preocupadas com um problema, esse problema nunca veio, mas eles adoeceram. E quem adoece não é o problema, é a preocupação com o problema. Entendeu? Muito bom. Show de bola. Anderson, vamos liberar o Jocil, que ele tem consulta daqui a pouco. Eu espero que você, meu amigo, minha amiga, tenha curtido esse papo, tá? Agradecer mais uma vez a Jocil pela participação. Tenho certeza que o que a gente conversou aqui vai ajudar muita gente, tá? E espero que vocês tenham gostado. Jocil, eu queria que se você pudesse deixar uma mensagem, cara, para chegar no máximo de pessoas possíveis. Se fosse escolher uma única, assim, cara, qual seria essa mensagem? A mensagem para que todo mundo fique focado e se lembre sempre. Cuide de você. Antes de amar, ame-se. Antes de dar para alguém, dê para você. Antes de ajudar alguém, ajude-se. Porque se você não se ajudar, você não terá condição de ajudar ninguém. Tem muita gente que quer amor porque não se ama e vive mendigando o amor do outro. Então, antes de você entrar em qualquer relacionamento de amor, qualquer espécie de amor vindo do outro, ame-se, dê para você tudo aquilo que você quer que o outro dê, porque isso vai fortalecer a sua autonomia, isso vai fazer de você uma pessoa mais forte, isso vai transformar você em alguém melhor. Muito bom. Obrigado, Joacil, pela disponibilidade do seu tempo, pela sua presença aqui. Aí vamos ter outras, né, Anderson? Vamos chamar o Joacil aqui para outros papos também. Pessoal, encerramos mais um Papcast. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aqui se está assistindo pelo YouTube e nas outras redes sociais também. Você pode curtir, tá bom? Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.